Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aviva, ó Senhor, a família, através dos anos, a partir de hoje. Aviva. A oração do profeta Abacuque, ela atravessou os anos e chegou até nós. E nesta hora, esta oração, ela é voltada de uma forma específica para a família. Porque o projeto de Deus, o plano de Deus para a terra e o universo é através da família. E para isto, Deus, Ele iniciou com uma família no Jardim do Éden. Mas aconteceu que esta família falhou no propósito de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus. Porque dentro do projeto de Deus, o homem, ele estava a partir dali totalmente responsável pela sua esposa, consequentemente da sua família de um modo geral. A responsabilidade do homem, do primeiro homem, Adão, dizia respeito a ele mesmo, para a sua própria felicidade, para o seu bem-estar, para o seu prazer, para o seu gozo, para a sua vivência diária. Sim, o plano de Deus, a partir do primeiro homem, Adão, era gozo, alegria, prazer, até porque quando Deus cria o ser humano, Ele conclui o seu trabalho da criação, e diz a Bíblia, viu Deus que tudo era muito bom. Se antes Ele havia constatado que as coisas criadas eram boas, quando Ele conclui a obra-prima da sua criação, o ser humano, a partir de Adão, Ele para, olha e expressa, muito bom, excelente. E o prazer, a alegria, o gozo, invade o Senhor naquele momento. Se pudéssemos imaginar e projetar, nós iríamos projetar Deus com um sorriso prazeroso nos lábios. Sim, aquele sorriso que envolvia todo o seu ser de ter concluído a criação através do ser humano. E Deus cria este homem. E a partir do homem, Ele cria a mulher, para que a mulher pudesse também ter uma vida prazerosa, ter uma vida de felicidade, ter uma vida de bem-aventurança, para que a mulher pudesse estar lado a lado com o homem, pudesse ser esta ajudadora, colaboradora, esta auxiliadora. Sim, o Senhor, Ele cria a mulher para que possa completar o homem no desenvolvimento da sua vida a partir da terra. Mas acontece que o casal falha, que o casal desobedece a Deus, que o casal procura viver conforme o seu próprio pensamento, procura atender às suas próprias necessidades, não dentro da orientação divina,
não dentro do que Deus havia preparado, mas conforme a sua própria consciência. Não era como se o casal estivesse dizendo: não preciso de Deus. Nós dois, como casal, nós podemos viver a nossa própria vida. Um atender a necessidade do outro, um seguir a orientação do outro e deixando Deus do lado de fora de suas vidas. Quando Deus se aproxima, Adão, Adão, onde estás? Adão, Eva, onde vocês estão? E Adão, temeroso, diz: ó Senhor, sabia que tu estarias nos visitando, e então nos escondemos. Se escondem, e para tentar corrigir a desobediência, o erro, o que a Bíblia chama de pecado, desobediência a Deus, eles constroem uma vestimenta com folhas frágeis, folhas que secam, folhas que existem hoje e daqui a um pouco de tempo não existe mais, não resiste tanto à intempérie do tempo. E o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, providencia roupa para Adão, providencia roupa para Eva, e mata um animal, tira a pele daquele animal, e o próprio Deus faz vestimenta para Adão e faz vestimenta para Eva. Então dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade, e diz: olha, vocês agora, com essa experiência de fracasso, vocês podem conduzir a vida de vocês dentro de uma visão, de uma vivência, dentro de um parâmetro daquilo que eu desejo de melhor para vocês, e que vocês não devem procurar dar um jeitinho nos erros cometidos, mas pelo contrário, devem buscar a minha presença diária, porque eu planejei o melhor para vocês. A vida de Adão e Eva teve uma nova oportunidade, como que a vida de Adão e Eva, as duas foram avivadas, tanto um como o outro. E é justamente a este respeito que Deus vem trabalhando através de todos estes anos, centenas de anos, para que o ser humano possa ter a sua vida avivada, despertada, renovada, para que o ser humano possa voltar ao estado original, criado por Deus. E para isto, Deus providenciou a ação poderosa do Espírito Santo. Vejam, por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como o casal, marido e mulher, que porventura tem falhado no relacionamento, tanto no relacionamento de um para com o outro, como no relacionamento para com Deus, como o casal pode ter a sua vida avivada, despertada, renovada? Isto só pode acontecer na ação poderosa do Espírito Santo, na submissão em primeiro lugar ao Espírito de Deus, para depois, nessa unção do Espírito,
haver submissão de um para com o outro. Acompanhe-me, por favor, em Efésios, ainda no capítulo 5, vejam que após o enchimento do Espírito Santo, no verso 21 de Efésios capítulo 5, nós encontramos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Sujeitando-vos. Então, essa submissão deve ser ao Espírito Santo, dirigida ao Senhor Jesus Cristo, para que possa haver esta submissão íntima entre marido e mulher. Alguém poderia perguntar, se tivesse o conhecimento do texto somente até o verso 21 do capítulo 5 de Efésios: mas como avivar? Como ter uma vida conjugal avivada, renovada, feliz, bem-aventurada na presença de Deus? E o Senhor orientou o apóstolo Paulo para que escrevesse à igreja que estava em Éfeso e para que pudesse chegar até nós. E a partir do verso 22, o Espírito de Deus orienta o apóstolo: vocês querem uma vida avivada como marido e mulher? Você, esposo, quer ter uma vida renovada, prazerosa, uma vida de gozo com a sua esposa? Então siga a orientação do Espírito através da palavra. Efésios capítulo 5, 22, a palavra de Deus orienta a partir das mulheres, das esposas: as esposas sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Da mesma maneira que o Espírito atua na vida da esposa, para que a esposa reconheça o senhorio de Cristo sobre a sua vida, deve também se submeter e se sujeitar ao seu marido, seguindo-o como ao Senhor, diz a palavra de Deus. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Sim, Cristo, na unção do Espírito Santo, recebida no batismo que fora realizado por João Batista, ele é o Salvador do corpo, é o Salvador do ser humano. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas, para a alegria das mulheres, para a alegria das esposas, o Espírito dirige o apóstolo e ele escreve a partir do verso 25 do capítulo 5 aos Efésios: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sim, se a mulher, ela precisa ser submissa ao marido, por outro lado, o marido avivado, renovado, cheio do Espírito Santo, este marido, ele ama a sua esposa. Ele vai providenciar o melhor para a sua esposa, dentro da sua condição, da sua capacidade, vai providenciar o que existe de melhor para a sua esposa. Maridos, amai vossas mulheres. Sim,
para que a sua mulher possa apresentar gloriosa, possa apresentar bem, que as pessoas possam olhar quem é aquela mulher. É a esposa de fulano, é a esposa de ciclano. Menino, que mulher bem tratada, que mulher que chama a atenção pelo seu porte. Essa mulher é bem-aventurada, esta mulher é feliz, porque tem um marido que a ama. Veja o texto para apresentar esta mulher gloriosa, para apresentar esta mulher sem mácula, sem mancha, não sem ruga. Você, marido, se estiver junto da sua esposa, agora, neste exato momento, olha para o rosto da sua esposa, vê se existe alguma ruga, porque um marido cheio do Espírito Santo, um marido renovado, um marido avivado, um marido que segue a palavra de Deus, que é obediente e submisso ao Espírito de Deus, a esposa nem ruga no rosto tem. Porque este é o projeto de Deus, este é o plano de Deus, uma mulher gloriosa, uma mulher que não tenha ruga, que não tenha nada semelhante, que os seus cabelos sejam sedosos, que os seus cabelos brilhem, que a sua pele seja macia, seja sedosa. Mas isto é o amor do marido para com esta mulher, sem defeito. A responsabilidade é minha como esposo, a responsabilidade é tua como esposo. Ame. Para isto, você deve buscar o enchimento do Espírito Santo. Precisa ser avivado por Deus, precisa ser renovado pelo Senhor, sim. 5 de Efésios 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Tem homem que passa 1 hora debaixo do chuveiro, tomando banho, limpando todas as dobrinhas, tirando todo o grude, cuidando do asseio do seu cabelo. Tem homem que cuida das unhas, das mãos, dos pés, passa creme em todo o corpo, compra produtos especiais para o banho e após o banho, cuida do seu corpo. Tem homem que cuida da sua vestimenta com um esmero extraordinário. Tem homem que cuida do seu calçado, da sua sandália. Sim, tem um cuidado todo especial para consigo mesmo, mas o homem cheio do Espírito Santo, o homem avivado, o homem renovado por Deus, a Bíblia diz, assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa. Isto é avivamento espiritual. O avivamento espiritual, ele não alcança somente o espírito, ele não alcança somente a mente, ele não alcança somente as emoções, ele alcança o corpo, mas não alcança somente a própria pessoa, alcança as pessoas que estão ao redor. Isto é avivamento espiritual. Aviva, ó Senhor, esse esposo, aviva, ó Senhor, esta esposa,
alcança agora, neste exato momento. Verso 29, ainda o Senhor falando para os maridos: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meu filho, você casado, não é mais você exclusivamente, é você e a sua mulher. Através do casamento, dois se tornam um. É um. Você com a sua esposa é um. Você, minha filha, com seu marido é um. Os dois se constituem em uma unidade. Esta unidade foi realizada por Deus. Minha filha, minha irmã casada, você faz parte do seu marido. Meu filho, meu irmão casado, você faz parte da sua esposa. Se a sua esposa está sofrendo, seja qual for a área, você deveria estar sofrendo também. Se o seu marido está sofrendo, seja qual for a área, você, minha irmã, deveria estar sofrendo também. Mas, pastor Josias, nunca ninguém falou tão claramente assim para mim. Eu não sabia. Eu fui criado, eu não vi isso na minha casa. O meu pai não amava a minha mãe não amava o meu pai. Era agressividade. Nunca ouvi o meu pai fazer uma declaração de amor à minha mãe, vice-versa. Nunca vi minha mãe fazer um carinho ao meu pai. Só era gritaria, às vezes até a pancadaria. E nós ficávamos aflitos, eu e meus irmãos e irmãs, sem saber o que fazer, muitas vezes chorando pelo canto da parede, de cócoras até no lado de fora da casa, para não testemunhar e não ver as agressões mútuas do meu pai e da minha mãe. Eu não tive exemplo em casa. A questão agora, neste exato momento, não é se você teve exemplo ou não, se você, meu irmão, foi amado ou não, se você, minha irmã, foi amada ou não pelos seus pais. A questão agora é você, meu irmão. É você, minha irmã. Você, meu irmão casado. Hoje é dia de avivamento na sua vida. Você, minha irmã casada. Hoje é dia de avivamento na sua vida. Aviva, ó Senhor, esta família, este casal. Aviva este homem, aviva esta mulher. Mas, pastor, o senhor poderia nos dar alguns parâmetros para que este avivamento, a partir de hoje, seja uma realidade? Sim, posso dar alguns parâmetros. Primeiro, tratem-se como visitantes ilustres. Não trate melhor um visitante do que seu esposo ou sua esposa. Seu cônjuge é a pessoa mais importante de sua vida e deve ser tratado assim. Segundo, desenvolva uma boa comunicação. Mas eu não aprendi. Mas a partir de hoje, no poder do Espírito Santo, pode exigir tempo, porém não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não desista, não desista. Relações melhoram se esperanças, medos e desejos são compartilhados com amor. Não, o amor já morreu. Este amor vai ser renovado hoje no teu coração. Vai ser renovado pelo poder do Espírito de Deus. A palavra de Deus, o Espírito de Deus está atuando agora na tua mente, no teu coração, no teu espírito. E está fazendo com
que se o amor desapareceu, ele renasça. Se nunca existiu amor, ele vai agora nascer no teu coração. Cultive a admiração mútua. Sim, arrume tempo para vocês. Deem prioridade ao relacionamento com o seu cônjuge. Filho é importante, trabalho é importante, amigos são importantes, sim, igreja é importante, também pastor é importante, vice, sim, tudo isso é importante, mas você, casado, o mais importante na sua vida aqui na terra é a sua esposa. O mais importante aqui na terra é o seu esposo. Encontre meios de um agradar ao outro, visem o prazer mútuo. Sim, queridos, acabem com velhas raivas e mágoas. Não deixem que desentendimentos ou raivas antigas, passadas, se tornem realidade hoje na vida de vocês. Não vão esquecer, mas não fiquem presos às coisas ruins do passado. Expresse o que gostam, mas respeite o limite um do outro. O relacionamento e a comunicação mantém a chama acesa. Presta atenção no que o outro fala. Procura ver nas entrelinhas o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Lembre-se que a mente está aberta para a devida melhora na maneira de viver. Quando tudo é feito com persistência e amor, podemos, através da fé, renovar nossas vidas e superarmos as mais difíceis situações. Tenham em mente que amar não é querer alguém pronto, mas construir alguém que nos é querido. Amar não é querer alguém pronto, mas construir alguém que nos é querido. Aviva, ó Senhor, este homem casado, esta mulher casada, a partir de hoje. Penetra nesta vida, como ministro de Deus, firmado na palavra de Deus, na unção do Espírito Santo nesta hora, que está sendo derramada sobre a tua vida. Eu declaro, amem-se, 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 porque a família de vocês está sobre a rocha, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que hão de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem as nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, quem desveras crê, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nós
nossa família na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo ser.